Existe instinto materno? Parte 1. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. É isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair, tem uma novidade. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Naruhodo via PicPay, Altair. Isso aí. Tá? É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay, tá? E vai procurar lá por Naruhodo. E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor e o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por quê, Altair? Porque em breve a gente vai ter, de fato, conteúdos exclusivos para assinantes, tá? E a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay, tá? Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Agora vamos falar de podcast da família B9? Então vamos! Eu te pergunto, você tem dúvidas existenciais na carreira? Então você tem que conhecer o Ponto de Virada, o mais novo podcast da rede B9. No Ponto de Virada, você vai escutar um papo franco, sem receitas milagrosas. A querida Bia Fiorotto é quem conduz esse papo, misturando o olhar de especialistas com as histórias de pessoas como você, com suas dúvidas, medos e desafios. Tem papo sobre vida acadêmica, tem papo sobre vida profissional, tem papo até sobre empreendedorismo. E é curtinho, somente 30 minutos por episódio para caber na sua rotina. Então puxa o banquinho e vem participar da conversa. Acesse b9.com.br/ponto de virada para conferir todos os episódios. O Ponto de Virada é um oferecimento de Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo abre espaço para o podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Pílulas de Beleza. Ouça o recado que a Fabiana Murray deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Pílulas de Beleza. Belezuras, tudo beleza, tudo lindo? Aqui quem fala é Fabiana Murray, host do Pílulas de Beleza, que é um podcast sobre beleza dos cabelos e da pele. Quer saber se cuidar sem gastar muito? Entre no site pdebeleza.com.br ou veja os vídeos pelo IGTV. As redes sociais do Pílulas são o Facebook, Pinterest, Twitter e Instagram. E é tudo @pdebeleza. Tem um e-mail, pdebeleza01@gmail.com. Nos ache no Telegram, no grupo Belezuras do Pílulas e o canal Pílulas de Beleza, que divulga tudo sobre os episódios. Beijinhos e... Altair, temos pergunta de ouvinte. Altair. Uma pergunta muito clássica, assim. Acho que clássica, muita gente já ouviu falar dela e tem dúvida. Clássica que vai virar um episódio duplo. É pois isso, é, porque tem muita coisa para explicar atrás de uma coisa tão simples. Tá certo, então. A pergunta, Altair, veio do Iago Pinheiro. E ele manda o seguinte: boa vida, naruhodenses. Boa vida, olha só. Foi muito criativo. Recebam boa vida. E ele chama a gente de naruhodenses. Né? Ele é de São Paulo mesmo, viu, Altair? Ele diz que é um grande fã do podcast e aspirante a cientista. O podcast foi essencial para hoje eu estar cursando medicina na Unicamp. Altair, inspiração total. Obrigado. Quem? Você também é incrível. Ganhei um prêmio de consolação aqui, ó. Não é pra tanto também. Olha lá, obrigado pela audiência, viu, Iago? Vamos para a pergunta dele, Altair. Ele diz o seguinte:
Recentemente me deparei com algumas notícias que afirmavam: cientistas comprovam a existência do instinto materno. Procurando as pesquisas, me deparei com algumas que descreviam partes do cérebro e hormônios femininos que atuavam no instinto materno. E aí me lembrei da socióloga Oma Donath, que afirma que o instinto materno não existe da forma como o vemos associado ao sexo feminino. Enfim, minha pergunta é: a visão sociológica, entre aspas, e científica, entre aspas, se contrapõe nesse caso? Afinal, instinto materno existe, Altair? A visão sociológica também é científica. Não tá? é? Então é importante. Mas isso não é uma correção, é só uma fala de senso comum que é muito comum, né? As pessoas falam que as não reconhece as ciências humanas como ciências. É, também. Há questões de definição de ciência que a gente tratou em outros episódios, mas são tão importantes quanto. Vou começar com você, Kim. O que você acha? Instinto materno, você acha que faz sentido? Mas eu lembro de ter lido alguma coisa, não me lembro agora onde, mas que eu me saí convencido da leitura de que instinto materno não é uma coisa exatamente biológica, assim. Você acha que é mais construído socialmente? É. Mas o instinto mesmo é construído socialmente? Ou que se chama de instinto materno, né? O que se convencionou chamar de instinto materno. Eu acho que a leitura que eu fiz foi essa, mas posso estar enganado. Não, normal. A questão da ciência não é o fato de você estar certo, mas o quão errado você está, né? Vamos pegar essa questão da palavra instinto. O que pra você, do ponto de vista leigo, assim, é instinto? Então, instinto pra mim seria uma força interna, natural, vamos dizer assim, né? Que você nasceu com aquela força interna, ou com aquele desejo interno, sei lá, uma coisa desse gênero. Então, você entende que essa sua fala, ela é uma descrição do que seria instinto, mas ela não explica? Sim. Ela não explica o mecanismo, por exemplo? Sem dúvida. Isso é muito comum nas definições de instinto. Por que esse programa é duplo? Porque o primeiro episódio inteiro vai ser para definir instinto. Precisamos de um episódio inteiro só para definir instinto, porque é uma zona, assim. E de novo mostra como a psicologia é zoada, porque as pessoas, os psicólogos aprendem as igrejinhas da psicologia, que são as escolas, em vez de estudar psicologia. Então, de novo, a gente tem que juntar várias linhas da psicologia num contexto histórico, para você entender como o conceito de instinto foi mudando, até a gente chegar numa definição razoavelmente consensual, porque é um consenso, uma definição, que bateu nos anos 70. Então, nos anos 70 a gente vai ter essa definição. Esse é o primeiro episódio. O segundo episódio é, dado que a gente conseguiu entender mais ou menos o que é um instinto, será que ele é materno? Aí é o segundo episódio, né? Então, assim, para dar uma resposta rápida, mas que eu não quero que você repita só porque, com o argumento de autoridade, porque o cara do Naruhodo falou, que não faz nenhum sentido. Instinto materno não existe. É um mito, mitaço mesmo. Só que não adianta, muita gente piamente acredita que o instinto materno enquanto construção de conceito existe, mas a ideia é dar todos os argumentos para mostrar que não é bem assim. Eu diria que a maior parte da população, sim. leiga pelo menos, acredita que existe. Isso, e a gente vai mostrar de onde surgiu essas noções de senso comum. Tem base histórica, surgiu por alguns pesquisadores que foram mais populares, tá? Que é a popular psicologia de boteco, né? Então, o primeiro episódio é definir que o instinto materno não é um instinto, e o segundo é para mostrar que não é materno. Então, basicamente é isso, tá? A gente vai desconstruir as duas partes. Para aqueles que preferem a versão curta, então você já pode dar stop aqui. Não, mas vai ficar muito reduzido, né? Fica muito ruim. Vamos lá, vamos entender então. Afinal, o que é instinto? Quando é que isso começou a ser estudado? Conta um pouco mais pra gente, Altair. Então, a ideia de instinto, assim, é algo bem antigo, né? Mas teve muitas definições ao longo do tempo. Vamos deixar uma série de artigos na descrição do episódio. Recomendo, sobretudo para quem estuda biologia, psicologia, ou mesmo áreas humanas, antropologia, uma antropologia mais biológica, que dê olhada nessa literatura, porque é algo bem legal, assim. Tem um artigo que é de 2017, mostrando mais de 40 definições diferentes de instinto ao longo da história. 40 definições? Pois é. É tão bizarro quanto a definição de emoção, sabe? Num episódio, no Naruhodo que a gente fez. Então é bem extenso. Começando do começo, o instinto ele é uma inclinação inerente de um organismo vivo acerca de um comportamento complexo, tá? Então a inclinação inerente, né, que está na base daquele indivíduo, né, inata, inclinação inata de um organismo vivo acerca de um comportamento complexo. Certo. Uma coisa inicial é... Esse primeiro pedaço aí eu acertei, né?
Sim, acertou. Não, então, a definição genérica, assim, tá na cabeça das pessoas. Só que aí, quando a gente começa a aplicar isso aos comportamentos, o que é um comportamento complexo? Aí começa a dar ruim, entendeu? Então as pessoas generalizam demais, sabe? Enquanto descrição genérica até vai lá. Mas quando que começa a complicar? Por exemplo, se eu coloco uma luz no seu olho e a sua pupila contrai, isso é um instinto? Então, ele é uma inclinação inerente. Por exemplo, você tem uma estrutura biológica que toda vez que eu coloco é inata, é de um organismo vivo, mas é um comportamento complexo? Eu diria que não. Então, mas por exemplo, quando uma criancinha nasce, um bebezinho nasce com aquele reflexo de sugar o peito. Também é uma inclinação inerente, não tem aprendizagem antes, mas é um comportamento complexo. Então, é instinto. Onde que começa a aprendizagem e onde que começa a questão inata? Certo. A gente já vê que começa a complicar. Tá? Então, não tem a ver com o tal instinto de sobrevivência, é isso? Então, instinto em caso da criança já querer mamar? Então, mas o que é sobreviver? Né? Será que é a sua sobrevivência ou a sobrevivência do gene? Aí já é diferente também, sabe? Então tem coisas que você pode fazer contra a sua própria vida enquanto indivíduo, mas que favorece a sobrevivência dos genes. Por exemplo, se você opta por não ter filhos, eu opto por não ter filhos, mas eu cuido dos filhos dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, meu material genético está passando para frente. Ou seja, é algo que é totalmente estranho, mas o material genético no nível do gene é algo adaptativo. Né? Será que a gente tem uma disposição a isso? Então, você vê que é complicado, né? A coisa começa a complicar. Você está dizendo então que laços familiares, por exemplo, eles teriam uma explicação sobre a permanência dos genes. Dos genes, mas não é instintual. Não é uma coisa do instinto. A definição de instinto é insuficiente. A gente tem a questão de seleção. Por exemplo, seleção de parentesco. Né? Ou seleção de grupo. Aí tem toda uma teoria da biologia evolutiva para isso. Mas a primeira distinção é separar instinto de reflexo. Certo. O que é um reflexo e o que é um instinto? Tá? O reflexo, ele é uma resposta simples a um estímulo. Não tem essa coisa de complexo. Então, por exemplo, se eu coloco uma luz no seu olho, você fecha a pupila, é um reflexo. Sim. Muitas vezes não usa nem o cérebro. Tá? Então, quando eu bato no seu joelho, sua perna levanta. É um arco reflexo. Sim. O estímulo chega até a sua coluna e volta. Muitas vezes a atividade neural do cérebro é muito pouco utilizada. Certo. Bate e volta. Tá? Então, reflexos são coisas muito operacionais, assim. Então, muitos organismos têm reflexo, você tem em qualquer animal, praticamente tem. O instinto já tem a ver com comportamento complexo. Um tipo de instinto, né, é chamado padrão fixo de ação. Então, é um padrão complexo de comportamentos, ele é mais complexo, mas ele é estereotipado. O padrão fixo de ação é uma sequência de ações curtas com uma variação muito baixa. Então, por exemplo, a gente encontra muito padrão fixo de ação em ave. Então, o pintinho nasce e ele já sai correndo atrás da primeira coisa que ele encontra. É um comportamento complexo. Sim. Você tem que sair correndo atrás de alguma coisa, achar essa coisa. Não dá pra dizer que é um reflexo. Né? Não é um reflexo, né? Você tem que identificar essa coisa e tal. Então, é complexo. Mas ele é estereotipado. Todos os pintinhos fazem isso. Certo. Tá? Porque os pintinhos que não fizerem morrem. Então, é algo muito estereotipado. Não tem uma aprendizagem prévia. Então, é algo mais instintual, ligado à ideia de instinto. Por exemplo, a tartaruga do mar, né? Então a tartaruga fêmea vai, coloca os ovos na praia, aí nascem as tartaruguinhas. Como que elas sabem que tem que correr pro mar? De onde sai essa informação? Não tem aprendizagem. É um instinto. E é complexo. Tem que sair correndo. Né? Então, em outros... Não só correndo, você tem que sair correndo para a direção certa. Isso, exato. Tem que saber o lado certo. Como é que você codifica essa informação? De onde sai esse aprendizado? Não é um aprendizado. Né? Não tem prática, né? Aquela vez e acabou. É um tiro só, né? Por exemplo, o marsupial. Um dos exemplos é o canguru. O filhotinho de canguru, ele nasce, aí ele sai, né, da vagina da fêmea, e ele tem que andar recém-nascido. Tipo, é um chicletinho amassado. Ele tem que andar para completar o desenvolvimento até a bolsa. Sim. A mãe não pega ele e coloca na bolsa. Ele vai sozinho, escala e entra na bolsa. Como é que ele faz isso? Então você vê que um instinto pode ser um comportamento altamente complexo. Os padrões fixos de ação muitas vezes são muito complexos. Sim. Então, por exemplo, você tem alguns tipos de fragata, né, que é uma ave grande. Tem algumas dessas fragatas que tem a fêmea, no bico, ela tem uma pinta. Parece uma pinta, uma manchinha. Né? O filhotinho, quando nasce, sai do ovo, ele vê aquela pinta, ele bica a pinta, a fêmea regurgita alimento pra ele. Na hora. Olha só. Não tem aprendizagem. Como é que o raio do pintinho da fragata nasceu sabendo que tem uma bolinha ali pra apertar e tem que bicar? Agora, quando você dá todos esses exemplos do mundo animal, né, que
ele já tem um comportamento complexo aí, assim que nasce, eu chego à conclusão de que seres humanos nascem todos prematuros. Assim. Ótima observação. Ótima observação. Porque a gente nasce e não consegue fazer nada muito A gente complexo. não anda pra bolsa nenhuma, não sai andando atrás de fêmea, de mãe, de pai, de nada. Não vai em direção ao mar. Não, nada. Ou seja, ótima observação aqui. Então tem uma barreira, né, evolutiva para os comportamentos baseados em padrão fixo de ação, que são instintuais, e os comportamentos ligados a mais complexos, que não dependem tanto de instinto. Por exemplo, tem a ver com o desenvolvimento do cérebro. Por que padrão fixo de ação é muito, muito comum em ave? Né? Porque a ave nasce no ovo. Quando tem um ovo, a única energia que ela tem é aquele ovo. Então todo o desenvolvimento neurocognitivo, funcional dela, tem que acontecer dentro daquele ovo. Quando o pintinho nasce solto. Né? Ele nasce livre do ambiente. Então ele tem que nascer com uma caixa de ferramenta mais atualizada possível, para sair e já fazer as coisinhas dele. Sim. Os pintinhos, por exemplo, de aves que fazem ninho e tal, eles aí são um pouquinho mais dependentes, os pais cuidam, mas eles já saem com vários padrões fixos de ação. Abrir a boca, né? De fazer barulho, por exemplo. Né? Um instinto que nós humanos temos é chorar. Chorar é um instinto do como você aprende. Isso dá chamar de instinto. Você faz aula de chorar? No útero tem aula? Não, é pré-programado. Isso acontece na prática, todos os animais têm alguma vocalização, algum chamado de pedido, de ajuda e tal. Inclusive, tem na descrição um artigo com um experimento muito legal, que eles pegaram um alce fêmea, tá? Uma alce fêmea, e mostraram sons de outros animais, de filhotinhos de outros animais pedindo ajuda. Então eles gravaram um som de um gato pedindo ajuda, filhotinho. Era um gato, uma galinha, uma criança, um outro alce e um macaco. Que animais não tem nada a ver com ele, com exceto da própria alce. Em todos os casos, como eram filhotinhos, o alce fêmea tinha uma maior tensão de se aproximar do som. Mesmo de outros animais. Mesmo de outros animais. Então tem uma certa característica comum de todos esses sons, que diz respeito à própria frequência do som, as características audiométricas do som, são características que são evolutivamente selecionadas por todas as espécies. Todas as espécies... E aí você está dizendo que, hipoteticamente, ela está reconhecendo meio que como um pedido de ajuda. Isso. Mesmo que seja de uma coisa que ela não entende, isso não afasta ela. Né? Não afasta ela. Faz com que a fêmea do alce se aproxime. Tá? Então você vê que tem algo de comum. Né? Então o choro, por exemplo, ele é um comportamento inato complexo, né? Mas muito bem marcado em todas as espécies, incluindo a gente. Tá? Então a gente vê que em aves, que tem que nascer pronta, praticamente, né? Que não tem um desenvolvimento neural muito grande posterior, ela já nasce toda prontinha, você depende muito de padrões fixos de ação para o organismo funcionar. É como se fosse um computador em que você não pode aumentar a memória, você não pode fazer nada. Então você vai pegar aquele computador com o limite que você tem, melhorar ele o máximo possível e usar, né? Agora, voltando à criança que sai do ventre da mãe e automaticamente já começa a procurar algo para chupar. Isso não seria complexo o suficiente, já que é um comportamento que ele não teve dentro do útero? Assim, né? Até então ele estava se alimentando pelo cordão umbilical. Sim. Né? Sim. Então, e aí ele sai daquele ambiente e, de alguma forma, ele sabe que agora a alimentação se dá pela boca. Assim, eu não estou dizendo que humanos não têm instintos. Tá. Eu estou dizendo que em outros animais, o instinto, assim, os padrões fixos de ação, né, e os reflexos determinam muito mais a sobrevivência do organismo do que os instintos nos humanos. Entendi. Porque nós somos muito mais sociais. Tá? Você vê isso em macaco, né? Macaco também já tem depende muito menos de padrão fixo de ação. Então, quanto mais distante na cadeia evolutiva o organismo é, mais ele depende de comportamento estereotipado. Mais fácil é de identificar instinto. Tá? Nós temos alguns, né? Mas a questão é a definição. Essa definição genérica de comportamento complexo é muito ruim. Porque o que é complexo? Qual que é o limite entre complexo e não? E tal. Então por isso que a gente precisa contar a história primeiro. Tá? Então já tem uma discussão desde sempre, né? Desde os gregos já discutiam a questão de instinto e tal. Não com esse nome. Tá? O nome instinto na psicologia foi usado pela primeira vez em 1870 por um dos pais da psicologia, que é o Wundt. Começou ali. Tá? Que é relativamente recente. Século XIX. Isso. Que começou a discussão mais sistemática. Um pouco antes, 1820, tem o Jean-Henri Fabre. Ele deu a primeira definição de instinto, mas ele não era da psicologia, né? A definição dele é que o instinto é um comportamento que não depende nem de cognição, nem de consciência. Lembra muito uma definição de senso comum, né? Então, um comportamento que você não pensa nada pra fazer. É um instinto.
né? Graças a ele, né, esse Fabry aqui, surgiu a ideia de instinto de sobrevivência. Começou com ele. É um instinto de fugir, sabe? Veio um pouco dele e veio um pouco do Darwin, né? O Darwin estava na mesma época. Ele não definiu muito bem o instinto de sobrevivência, porque é um comportamento muito complexo. Mas a definição de senso comum que as pessoas têm, uma coisa que eu não faço... Faz sem pensar, né? Que eu faço sem pensar é uma coisa que eu fiz por instinto. Sim. Vem desse cara, tá? Vem do século XIX, 1820. Uma definição ruim, né? Então, por exemplo, você aprende a dirigir. Aí você começa a dirigir seu carro, aí você nem repara que chegou em casa. Você dirigiu por instinto? Dirigiu instintivamente. Não, tá? Isso é senso comum. Não, tá? Tá, isso é aceito numa obra literária. Né? Isso, no máximo uma piada, né? Mas tudo bem. Aí o conceito, o Wundt melhorou um pouquinho, né? A ideia, ele falou, não, o instinto, ele é assim, a questão da consciência, né? Você não necessariamente é ligado à consciência, mas o instinto, ele tem um mecanismo próprio. Ele é ligado a um mecanismo. Ele já deu uma melhoradinha. O conceito de instinto começou a melhorar já no século XX, tá? Então, assim, falando um pouco da história da psicologia, né? Você tinha o Wundt de um lado, que ele era inclusive, a gente tem um Naruhodo sobre isso, que é o pra que serve a ciência, né? Se a ciência pode explicar tudo, que eu falo um pouco do Wundt. Ele tinha uma característica de dividir o problema em partes menores, estudar cada parte, tá? O Wundt começou uma tradição da psicologia, mas de outro lado, tinha uma tradição na medicina, principalmente vinculada à fisiologia, que era o estudo do reflexo. Então os estudos de reflexo não começaram na psicologia, começaram na medicina. Estudo de nervo, de joelho, essas coisas. Então eu pego, por exemplo, a perna de uma rã. Aí eu estimulo um lado, aí estimulo o neurônio a perna mexe. Bem esse início de estudo, né? Tanto que você vê em filmes antigos, era comum o médico dar aquela marteladinha no joelho das pessoas, né? Isso era comportamento. Testar reflexo. Esse teste de reflexo é usado clinicamente até hoje, mas as pessoas achavam que isso era comportamento. Então, o Wundt estava correndo de um lado, do outro lado tinha esses negócios da fisiologia, que eram os associacionistas, né? Era uma corrente que tentava definir comportamento como sendo esses reflexos. Então, se eu estudar, por exemplo, o nervo do seu joelho, eu vou estar estudando uma parte do comportamento, tá? E o pessoal estava indo nisso. Aí, no século XX, nos Estados Unidos, veio um cara chamado Crozier, em Harvard. Crozier começou também da fisiologia. Ele começou a reagir contra esses estudos muito fisiológicos, que estudavam só nervo e tal. Falou, não, isso aí não é comportamento. Eu estudar seu nervo, eu não estou estudando o seu comportamento. Comportamento é estudar o sujeito como um todo. Quando eu pego você inteiro e olho. Isso foi o avanço da psicologia e o retrocesso ao mesmo tempo. Porque ele abriu uma porta e fechou outra. Né? Porque que ele brigou com o pessoal da fisiologia. Certo. Mas estudar o nervo é algo importante. Se você não tem o nervo, você não anda. Claro. Né? Mas ele, não, eu não concordo com essa coisa de associacionismo. Tem uma outra... O comportamento não é isso. Ele fechou essa porta, né? Ele falou, não, tem que estudar o organismo como um todo. Muito legal. Você está dizendo que o lado negativo disso foi o fato de ter criado um muro aí entre a psicologia e a medicina. Mas dentro da vertente da fisiologia aplicada à psicologia, ele já criou um muro. Certo. Né? Ou seja, uma igrejinha. Né? Então, foi importante politicamente naquela hora. Um dos caras que não foi aluno diretamente dele, mas que trabalhou muito no laboratório do Crozier, foi um cara muito famoso para psicologia, que é o Skinner. Né? Em Harvard, depois virou professor em Harvard. Então essa coisa do sujeito como um todo, isso é análise do comportamento. O que é a análise do comportamento, segundo a teoria skinneriana? Claro, é o behaviorismo radical, né? Comportamento tem três, que é chamado comportamento tripartite, né? Tem três partes. Um comportamento não é o seu nervo, não é só o seu comportamento. Então, qual a definição de comportamento de uma forma bem leiga, assim, inicial, para o Skinner? Ele é o resultado emergente de três fatores. Do contexto, do ambiente, do contexto, o comportamento em si e a consequência. Então, quando eu digo que você está olhando para o céu, por que você está olhando para o céu? Porque tem um contexto, você está vendo alguma coisa no céu, tem algo no céu acontecendo, que é o estímulo discriminativo, que é o contexto, tem o seu comportamento de olhar e tem a consequência. Dado que você está olhando para o céu, você vê alguma coisa, isso realimenta. O resultado desse processo que acontece no sujeito como um todo, dessas três partes, gera o que a gente chama de comportamento. Então o comportamento só existe no sujeito como um todo. E não é simplesmente um membro do seu corpo se mexendo. Isso. Bacana. Puta revolução foda, bacana, mas abriu um problema. Por quê? Jogou a fisiologia fora. Então não importa muito o que está acontecendo dentro de você. O que importa é o que eu consigo ver. Foi uma evolução muito grande, mas hoje em dia já é ultrapassado essa visão.
Por quê? Porque hoje em dia a gente já tem evolução técnica para ver o que acontece dentro do seu cérebro, do seu nervo. Você tem vários modelos, só para quem gosta da área. Você pega o modelo de Rescola e Wagner, que é um modelo bem da análise de comportamento. Você vê que ele não... Assim, o modelo de Rescola e Wagner foi estudado no sujeito como um todo. Eu vejo o seu comportamento como um todo, fiz uma equação, bonitinho. Já tem artigos mostrando, vamos deixar na descrição 1, mostrando que o modelo de Rescola e Wagner acontece dentro de um neurônio. Ou seja, o mesmo comportamento emergente que acontece no sujeito como um todo, uma parte dele é visto dentro do neurônio. Ou seja, essa ideia do sujeito como um todo já não é bem assim. Então tem que voltar antes do Crozier e juntar as áreas. Por isso que a teoria skinneriana hoje ela é retroage. Ela não incorpora tanto aspectos da neurociência, aspectos teóricos e técnicos que tem que ser corroborado. Se você é analista do comportamento e você ficou ofendido, sinto muito. Um bom analista do comportamento hoje tem que saber neurociência, tem que saber optogenética, tem que saber mais estatística. Ele não gostava de estatística. Ele fazia análise de sujeito único. Então o Skinner pegava, por exemplo, se eu observar uma pomba, um bicho, um ratinho, uma pessoa, por um tempo longo o suficiente, eu consigo construir um modelo que vale para qualquer pessoa. Ele não tá errado. Não faz sentido isso mesmo, análise de sujeito ou de um N pequeno. Não tem problema. Mas será que você aguenta olhar tanto tempo? Será que às vezes você consegue essa informação por tanto tempo? Às vezes não. Às vezes é importante fazer análise de grupo também. Então a estatística ajuda a melhorar essa definição teórica. O Skinner, enquanto teórico, assim, enquanto pessoa mesmo, ele era muito chato. Era um cara muito, muito, muito chatão, assim. E ele deixou uma marca no campo que é de pessoas chatas. Sabe? Os analistas de comportamento não são chatos, mas ele tem um ranço que tem que ser vencido hoje em dia. Do mesmo jeito que os freudianos são meio de um jeitinho, os skinnerianos são de outro, e cada área da psicologia incorpora o ar da sua igrejinha. Até porque são seguidores de uma igrejinha. Exato, né? E ninguém questiona o pensamento do Moisés da área, né? Quem criou a área, e aí dá tudo errado, né? Por isso que a psicologia hoje é uma vergonha. Mas esse avanço de observar o sujeito como um todo, né, no comportamento, o Skinner dizia que não existe instinto. O instinto ele é irrelevante. O que importa é a aprendizagem. O que importa são as teorias de aprendizagem. Né? Então ele meio que, quando começou o século XX, ele abriu, assim, a psicologia abriu mão de entender um pouco o instinto, nesse começo de século, né? Falando, não, deixa esse instinto pra lá, que tá muito complicado, vamos estudar a aprendizagem. Como que as pessoas aprendem, com que regras, por que elas aprendem, e aí veio a psicologia da aprendizagem. Bacana, foi importante, foi útil, foi bacana. Mas não explica a tartaruguinha ainda pro mar. Não me explica, muito bem. Por quê? Porque no começo do século XX, psicologia é coisa de gente. Psicologia não é coisa de bicho, é coisa de gente. Por quê? Porque tem influência da medicina. Medicina trata o quê? Gente. Então a psicologia é coisa de gente. Outros bichos não tem psicologia, né? Voltou até a ideia do Platão, mas enfim. Aí foi indo, né? Os caras não ficavam quietos com isso. Aí em 1950... vieram 2 biólogos, a biologia veio de outra área, porque o Darwin teve uma influência, a seleção natural começou a criar uma base importante da biologia. Veio 2 caras importantíssimos, o Lorentz e o Tinbergen, inclusive ganharam o Nobel, né, de medicina, importante, né, então já vieram do outro lado e falaram, e eles voltaram na questão do instinto, né, então eles foram estudar a relação entre instintos e comportamentos aprendidos. E aí criaram uma área que chama etologia, que é o estudo do comportamento animal. E aí você tem a etologia humana e a etologia clássica, né? O Lorentz, inclusive, ele estudava ganso. Ele foi o primeiro que descreveu o imprinting, que é esse comportamento da galinha seguir a primeira coisa que ele encontra. E ele descreveu o mecanismo, como isso acontece, por quê e tal. Ele e o Tinbergen. Outro mérito também do Tinbergen, o Lorentz teve essa coisa muito do imprint, né? O Tinbergen teve uma coisa muito importante que ele pegou. Ele já tinha essa cabeça um pouco mais interdisciplinar. Então o que ele fez? Não, eu sou biólogo, o que eu tô fazendo aqui estudando comportamento tem a ver com a psicologia, os europeus, né? Tem a ver com os caras que estão falando nos Estados Unidos, mas tem a ver com um cara falando na Rússia, que é o Pavlov, né, que tava vindo ali, ganhou o Nobel no século XIX. Então, imagina, na Rússia tinha o Pavlov, no meio do caminho tinham eles, e nos Estados Unidos tinha o Skinner. Então ele pegou, mano, eu vou juntar essas paradas aqui, mas como é que eu vou juntar? Qual que é o framework teórico que eu vou usar? As 4 questões de Aristóteles. Ah, ele usou juntou as 4 causas de Aristóteles. Sim, as 4. Monstro, sou fã dele. Um dos caras que eu queria ter conhecido é ele. Eu não conheci ele, mas conheci um aluno dele, que foi da minha banca de doutorado. Vamos deixar na descrição um livro que quem é psicólogo tem que ler. Biólogo também, né? Mas se você gosta de comportamento, é esse livro. Chama The Study of Behavior, o estudo do comportamento, que é do Jerry Hugan, tá vivo ainda, foi aluno do Tinbergen, foi da minha banca de doutorado. Ele foi professor do Instituto de Estudos Avançados da USP por 2 anos, esteve aqui no Brasil, escreveu o livro aqui.
Vamos deixar o link pro livro e pro um vídeo que ele gravou. Na época que o governo federal financiava as sim. universidades públicas, sim. né? E ele foi aluno do Tinbergen na mesma época que o Richard Dawkins. Então os dois foram colegas de laboratório. Depois o Dawkins continuou com o Tinbergen e o Jerry foi pra Holanda, fez o doutorado dele, estudava aves, né, também. Então ele é etólogo, né? O vídeo dele no YouTube é muito legal porque ele mostra as motivações que ele usou pro livro. E ele fala muito da questão do instinto, dessa briga de instintos e tal, da relação entre aprendizagem e instinto. O livro dele é seminal, assim, um livro muito bom. E ele fala, eu não falo de nada novo, eu só organizo o que já foi feito. Certo. Então uma ótima... O livro não é fácil, mas é muito útil. Tá? Então a ideia estava aí, né? Então você tinha as teorias de instinto de um lado e de aprendizagem do outro. Isso veio nos anos 50, anos 60, anos 70. E em 1960 teve um congresso na Europa, né, organizado por um cara importante da psicologia comparativa, que é o Frank Beach. Ele falou, não, mano, vamos parar com essa briga, vamos botar uma ordem na cozinha. Então, existem instintos, e os instintos são importantes para dar as bases iniciais para os processos de aprendizagem. Não tem essa coisa de tábula rasa e tudo mais, beleza. Mas vamos colocar uma ordem aqui. E aí, vamos definir. Vamos começar a definir um pouco para fechar o episódio, senão vai ficar muito longo também. Vamos começar a definir a ideia de instinto. Esse congresso foi muito bom, porque eles chegaram numa conclusão que foi o seguinte. Falou, ó, pra não complicar muito, já que tá tendo essa briga dessas áreas, vamos tomar uma decisão inicial por enquanto, que é a seguinte, não vamos falar que instinto é coisa de humano. Porque em ave e outros animais a gente consegue ver os instintos muito claro, consegue estudar. Os etólogos ficam felizes de estudar a parte instintual do comportamento de uma ave e a parte de aprendizagem da ave. Então, quando eu estudo uma ave, por exemplo, eu consigo ver os dois comportamentos, a parte do Skinner e a parte do Lawrence. Então dá tudo certo. Quando chega no humano, começa a complicar, então não vamos fazer nada. Então, eles começaram a fazer isso. Sei. Porque faltava recurso técnico. Tá. Não tinha ressonância magnética, não tinha essas coisas técnicas, né? Então falei, mano, vamos abolir instinto de humano. Tá? Vamos usar muito menos. E aí parou. Tipo, as pessoas pararam. Ficou no senso comum o termo, mas na psicologia formal científica parou de ser usado o termo instinto até os anos 2000. Parou de ser usado. Parou. Inclusive vamos deixar um artigo também, mostrando que o uso do termo instinto nos livros de psicologia dos anos 60 até os anos 2000 simplesmente desapareceu. Assim, foi usado muito poucas vezes. Ficou só para os animais? Para os outros animais? E para a psicanálise. Porque a noção do id, do instinto basal e tal, ficou só na questão psicanalítica. As outras áreas acharam muito complicado, a gente consegue explicar o fenômeno sem tentar entrar nisso, porque falta recurso técnico, tecnológico e tal. Então deixaram bem aberto. Aí nos anos 2000 começou a juntar de novo. Por quê? Você teve um grande avanço da neurociência, de métodos de avaliar o indivíduo internamente. A análise do comportamento melhorou muito também, sobretudo graças aos caras que vieram depois do Skinner. O Rachlin, o Baum. Tem um cara que eu queria ser amigo também, que é o Herrnstein. Puta, cara que falou as coisas bacanas. Sabe aquele cara que você lê os caras? Mano, esse cara é muito inteligente. É o Herrnstein, eu sou fã dele. O Herrnstein, por exemplo, em 1972, ele escreveu esse texto e ninguém entendeu. Só ficou famoso em 2005, depois que o cara morreu, coitado. Ele falou assim, mano, existe um modelo de instinto que é a junção de uma teoria de motivação com a junção de teoria de aprendizagem. Então, ó, quando eu estudo Skinner, eu vou estudar a partir do momento que você nasceu e de que você é um sujeito como um todo. Aprende as teorias de aprendizagem, dá tudo certo. Mas isso vem de um lugar, né? Vem da onde? Das teorias de motivação. Por que criancinhas pequenas, por exemplo, nascem com vontade de chorar? Ou nascem com uma disposição para explorar o mundo? Tem uma motivação, tem uma teoria motivacional. Então, os primeiros estudos de instinto em humano começaram como teorias de motivação. O que dá essa motivação para você começar? Porque depois que começa é a aprendizagem. O que dá para começar? Freud deu uma definição do desenvolvimento psicossexual. Aí veio o McDougall, deu outra definição. O próprio Lawrence deu uma definição, que é a definição da caixa d'água, a hipótese hidráulica. O Herrnstein, ele foi um que juntou, falou, mano, uma psicologia do futuro é uma psicologia que vai juntar uma teoria de motivação que dá o start com as teorias de aprendizagem. Monstro! Que texto bacana esse texto. Ninguém entendeu. E aí ele fala assim que, em 1972, ele fala que o fato de você separar aprendizagem de instinto gera uma falsa dicotomia entre inato e aprendido. Sim. Gera uma falsa dicotomia, que na verdade são duas igrejinhas brigando. Porque quando você fala da teoria da motivação, imediatamente para mim veio a coisa do inato. Sim, isso. E a teoria de aprendizagem é um aprendido. Então você estuda separado, forma pessoas com histórico de aprendizagem separadamente, e na verdade nós estamos falando de partes do mesmo fenômeno.
Então uma falsa dicotomia. 1975 o cara já sacou isso, só em 2005 começou a juntar. 30 anos depois. 30 anos depois. Bernstein, monstro. Acena uma vela pra ele. Era monstro. E aí, agora fechando, né, pra essas definições, finalmente, graças a esse congresso de 1960 que fala, mano, a gente não vai falar disso, não quer dizer que ninguém falou mais, os caras continuaram estudando. No próprio livro do Jerry, o livro foi publicado em 2018. No próprio livro do Jerry, The Study of Behavior, ele descreve um pouco, mas a partir de 1960, 70, começou a surgir meio que um consenso, né, do que é instinto. E esse consenso veio mais da biologia, primeiro, depois a psicologia começou a incorporar um pouco mais, tá? Então vamos às características de um comportamento instintual. Primeira coisa, ele tem que ser automático. Bateu e fez. Plim, né? Automático. Ele tem que ser irresistível. Você não pode resistir a ele. Então, sabe? Então, igual, por exemplo, a ave que bica, a bolinha, a mãe regurgita. É algo muito... ele pode ser modulado, mas ele não é suprimido, tá? Então ele é automático, irresistível. Ele... Por enquanto sou eu com sorvete, tá? Por exemplo, pode ser. Então, automático e irresistível, ele tem que acontecer em algum ponto fixo do desenvolvimento do organismo. O instinto não acontece... Às vezes, você tem que se desenvolver para aparecer o instinto. Ele não acontece só no nascimento. Um exemplo é voo de ave. Para a ave voar, tem que ter um desenvolvimento muscular e da asa. Só um exemplo disso, tem um experimento muito legal, tem também na descrição, em que eles pegaram passarinhos, né? O filhotinho estava lá no ninho, e eles fizeram um tipo de aparato que o passarinho não podia mexer a asa. Então ele via tudo, ele fazia tudo normal, só que ele não podia mexer a asa. Será que ele vai aprender a voar quando chegar a idade? Né? Porque você filhotinho lá, você é tipo aquele chicletinho amassado. Você não vai voar. Não tem pena, não tem nada. Você começa a crescer. Aí chega uma certa fase, é quando você voa. Muita gente achava que era por causa do treino. A mãe ensina o filhotinho a voar e tal. Aí eles pegaram um grupinho de passarinhos e não deixavam ele mexer a asa. E deixou o tempo passar. Quando chegou a idade maturacionalmente, o período crítico... Tiraram o aparato, ele saiu voando. Ele não voava bem, mas eles têm a disposição para voar. Então, nesse sentido, voar é um instinto, né? Seguindo isso aqui. Então, ele é automático e irresistível, ele tem que acontecer em algum ponto fixo do desenvolvimento, né? Ele é iniciado por algum evento no ambiente, ele não acontece do nada, ele é iniciado, tem uma relação com o ambiente, né? Ele ocorre em todos os membros da espécie. É muito estereotipado, todo organismo tem que ter, todo pintinho tem que nascer e correr atrás da mãe, tá? Toda criancinha tem que chorar. É algo estereotipado, não é modificável. Tem que ser universal. Universal naquela espécie, todos os organismos. Se você não tem, você tem um problema, sabe? Ele não é modificável, tá? Ele pode ser modulável, mas não é modificável e não necessita de aprendizagem. Você simplesmente sai e plim, faz. Essa é a definição de instinto. E aí, baseado nessa definição, o que a gente tem de alguma evidência para mostrar quais são os instintos que os humanos têm, né? Com base em estudos. Chorar é um. A relação entre testosterona e agressividade é uma outra característica instintual. Você não aprende a ser agressivo. Se aumenta a sua testosterona, você fica mais agressivo. A agressividade não é só bater nos outros, é uma disposição. Né? Então é medida por vários comportamentos, tanto no homem quanto na mulher. Então essa relação entre testosterona e o comportamento de agressividade é algo inato, assim mesmo, é instintual. Comportamento de nojo, de você evitar certas comidas estragadas, também é algo que não depende de aprendizagem, muito cedo. Mesmo bebezinhos evitam certas comidas e não tem uma aprendizagem por trás disso. E nos humanos, esses são, até agora, os únicos comportamentos que a gente tem evidência de que são instintuais. Os outros não tem nenhum. É mesmo? Então maternagem. Por exemplo, pega a questão do instinto materno, né? Esse cuidado com a prole. Ele é algo automático? Toda mãe, vamos pegar do final. Ele ocorre em todos os membros. A maior parte das mães vai dizer que é automático. Sim, mas você não tem exceção? Obviamente. Por exemplo, depressão pós-parto. Né? Você tem exceções. Você tem culturas, por exemplo, aí pega um aspecto antropológico, tem um texto sobre isso também, sobre a construção social da maternidade, né? Que tem culturas que os filhos são criados pelo grupo. Sim. Então ele não tem uma mãe, ele tem cuidadores, que é toda a comunidade. Tribos indígenas. Sim, né? Isso. Então não ocorrem todos os membros da espécie de uma forma tão estereotipada. Né? Mesmo em unidades familiares rurais, onde os pais estão bastante ausentes, né? Estão na plantação. Isso, não urbanas, sociedades não urbanas. Então, o instinto materno, ele não ocorre em todos os membros do mesmo jeito, não é estereotipado. É modificável, necessita de aprendizagem, um pouco. Você tem que, né? A parentalidade, você precisa. Tanto né? que tem curso para isso. Sim,
Ele tem algum aspecto automático para alguns comportamentos, mas se você pegar o instinto materno como todo comportamento de cuidado, ele não é automático. Tanto é que tem pessoas que desenvolvem de jeitos diferentes, tá? Não é irresistível, não tem essa coisa que você não evita. E ocorre em algum ponto fixo do desenvolvimento. Que toda mãe modula secretamente vai admitir que tem momentos em que ela queria muito bem evitar. Isso, evitar, ou jogar a criança pela janela, é normal. A única coisa que relaciona com o instinto é que o comportamento de cuidado da prole tem que ser iniciado em algum momento no desenvolvimento. Que você tem que ter a maturação sexual. No caso da mulher, né? Sim. E no caso do homem também. Então você tem que estar maduro sexualmente para poder ter filhos. Sim. Fora isso, o instinto materno não atende nenhum termo da definição. Logo, ele não é um instinto. Verdade. Não é. Então já quebramos a primeira. Ele não é um reflexo, porque ele é muito complexo. Não é um padrão fixo de ação, porque apesar do comportamento ser complexo, ele não atende essas definições que a gente colocou, que tem no livro do Jerry, por exemplo. Logo, ele não é um instinto. Então, o instinto materno ele é algo muito mais complexo e ele tem um componente biológico, né, determinado, ele tem um componente social e ele tem um componente histórico. Então, as mães e os pais não são os mesmos ao longo da história, da sociedade e da biologia deles. E aí voltamos no nosso querido Aristóteles, né? Então, existem causas materiais, formais, eficientes e finais que determinam o cuidado com a prole. E não é uma coisa exclusivamente da mulher. Existe o instinto materno, paterno? Existem modificações no corpo dos homens, né, dos pais, né, que são relacionadas com o nascimento de uma prole, de um filho? Sim, temos várias evidências disso. Né? Então, e isso será o ponto de partida, espero que com essas definições em 7 pontos, né? Além da literatura que a gente deixou, conseguimos deixar uma história, né, do conceito de instinto. Você vai ver que ele é mais complicado do que parece, mas no final do episódio espero ter deixado uma definição formal, fechada, que justifica o fato do comportamento materno de cuidado não ser um instinto. Ele é mais complexo. Tá, mais então, complexo que isso. E agora na segunda parte vamos mostrar, será que o instinto materno também pode ser paterno? E aí vamos quebrar o fato de o instinto materno não ser materno. É isso aí, então a gente volta a se encontrar na segunda parte desse episódio. Isso. Aguarde a próxima parte e vai estudando até lá. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.